Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. É isso aí, Rádio Positiva, diálogo nutritivo, conversa com quem tem o que dizer de bom. E o papo hoje aqui é comunicação. Tem alguém aí que não se comunica? Tem alguém aí que fez alguma coisa na vida sem comunicação, sem se conectar com o coração, com a alma do outro, para dar um recado, para falar de amor, para falar de dor, para falar de ideias? É a comunicação a base de tudo. Eu estou aqui como um especialista nesse assunto. É claro, a gente está aqui com foco, com direcionamento para a área de negócios, que é outra especialidade dela, é a Patrícia Capeluto, especialista em comunicação, negociação, relacionamento, comunicação não violenta, essas coisas todas que eu já tinha falado para você. E ela vai estar também num evento fantástico, dia 26 e 27 de julho, em São Paulo. Também vou estar lá, a Expo Empreendedor. Bom, empreendedor que é empreendedor quer se comunicar com outros empreendedores, que é ali que tem a troca. E ela faz uma palestra também chamada Conexão e Influência, a comunicação no relacionamento com o cliente. Mas comunicação vale tudo. Que bom ter você aqui, Patrícia Capeluto. Bem-vinda, feliz dia novo. Eu que agradeço esse convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre esse tema que é transformador. Quando a gente começa Porque a comunicação é tudo, né? É muito amplo, porque realmente ela passa por todas as áreas da nossa vida, para o bem e para o mal. Então, entender um pouco mais de comunicação, eu digo que, além de profissionalmente nos dar vantagens, contribui para a gente viver mais feliz. Pois é, a gente, desde a Revolução Cognitiva, e talvez antes, mas vamos dizer assim, a gente é uma civilização porque a gente aprendeu a comunicar, né? A inventar ideias, futuros, a entender sentimentos do outro, e aí a gente foi elaborando e deixando a conversa cada vez melhor, a troca de ideias. Como é que a gente pode imaginar qualquer pessoa que queira empreender, por exemplo, sem estudar um pouquinho o que ela comunica, o que ela pretende, né, de um jeito claro, de um jeito objetivo, que é isso que você traz aí como foco, né, no que você oferece nas suas palestras, seus treinamentos. É isso. É? E a comunicação, ela tem uma pegadinha, porque quando as pessoas falam, preciso melhorar a minha comunicação, imediatamente você pensa, eu preciso melhorar a forma de falar. Só que comunicação é o que você fala, é o que você não fala, é como você fala, é como você age, e quando você deixa de agir, você também está passando uma mensagem. As pessoas estão criando percepções sobre nós o tempo inteiro. Ou seja, o que você está comunicando no seu dia a dia e na sua vida, mesmo que você não esteja falando? Fora que comunicação é escuta também. É preciso escutar melhor para se comunicar melhor. Pois é, há quem diga que a gente vive a era do conflito, né? A gente está na internet e todo mundo se posiciona, todo mundo emite opinião. Tem gente que acha que isso é ruim, mas a gente pode entender que isso é bom, né? A gente está hoje tendo a oportunidade de exercer um melhor domínio dessa comunicação para conciliar esse mundo, não acha? Sim, é bom ter voz, né? Se expressar é uma necessidade humana. O que a gente precisa é ser responsável com a nossa expressão. E eu digo sempre, se a sua voz, se a sua fala não informa, não diverte, não acolhe, não orienta, não motiva, ela vale a pena ser dita? E numa época que está todo mundo se expressando em rede social, uma vez me perguntaram, como é que eu faço para me expressar na rede social, para dar opinião quando eu vejo post, sem dar problema? Aí eu devolvi a pergunta, você quer opinar para quê? A gente precisa ser responsável para usufruir dessa liberdade. Pois é, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse entendimento, saber como chegar, né? É importante esse posicionamento, mas tem horas que a gente se adianta em sentimentos, pressupondo o conhecimento do outro, ou ignorando o conhecimento do outro, e aí já começa a criar um pequeno conflito ali. Então, quer dizer, a gente precisa saber que a gente precisa ser honesto, ser verdadeiro naquilo que está acontecendo. Mas tem que ter jeito, né?
Não, tem jeito. Quando eu falo sobre comunicação, eu gosto de mostrar armadilhas que a gente cai que tornam as conversas difíceis, que podem gerar conflitos. De uma forma muito breve, vou trazer assim, o que você até falou, né? A gente já deduz a intenção do outro. E como a gente acha que sabe qual é a intenção do outro? Quando, na verdade, a gente não sabe, a gente não conhece a história do outro. E quando eu não tenho certeza da intenção do outro, automaticamente eu deduzo que a intenção é ruim. Só isso basta para gerar conflito. Fora que muitas vezes eu entro em assuntos, eu entro em diálogos querendo mostrar que eu estou certo. Eu sei do que eu estou falando, eu estou certo. Só que o outro está fazendo a mesma coisa. Aí pronto, conflito. Pois achar essa, eu adoro a palavra conciliação, né? Como é que a gente pega o que um disse e o que o outro disse e acha o ponto em comum, né, para a conversa ficar rica, vamos dizer assim, né? Acrescentar para os dois, né? Sempre tem alguma coisa para a gente aproveitar nas divergências, e principalmente nas divergências é que a gente aprende, né? Sim, sem dúvida. E tem um estado de espírito que ajuda isso, que é o da curiosidade. Por que essa pessoa está falando o que ela está falando? Por que ela está fazendo o que ela está fazendo? Quando eu fico curiosa, minha pressão emocional baixa, é mais fácil escutar o outro, sabe? E aí a gente consegue dialogar melhor. Mas você falou isso aí da certeza. A pessoa com certeza, ela já bloqueia a comunicação, né? Sou eu que estou falando, e você escuta, ela já ignorou o outro. Já é um passo ruim para um entendimento, né? Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Você prefere ser feliz ou ter razão? E aí eu digo que eu sempre falei, eu prefiro ser feliz. Mentira, eu queria ter razão também. Eu não falava para não parecer uma pessoa pouco evoluída. Porque a gente acha que é entre uma coisa ou outra. Não é. É sobre o que é importante para cada um, sabe? Ainda ficando assim nesse básico dessa comunicação humana, sem entrar ainda nas características de empresa, porque aí já tem objetivo, propósito, tem um outro protocolo, vamos dizer assim, de comunicação. Antes de ir para a empresa, antes de ir para a igreja, antes de opinar sobre a política na rede social, eu preciso ter uma vontade genuína, né? De me expressar em respeito ao outro, né? A comunicação começa aí. Então eu estou querendo falar, eu já revi a minha posição. Será que eu não vou passar por cima do outro? Será que eu não estou ignorando o outro? Será que a minha expressão ela inclui a outra pessoa para aquilo que eu quero dizer? Então a gente tem que ter essa delicadeza no sentido do respeito, antes de mais nada, porque em cada ambiente eu vou me expressar. Eu vou ter que ter uma posição de acordo com a dinâmica de cada ambiente. Mas se eu não tiver essa resolução humana de respeito ao outro, independentemente da idade, da posição social, assim, ó, tem um humano ali, e o humano precisa, em primeiro lugar, se sentir contemplado e respeitado. Porque aí depois eu vou para as outras camadas onde a gente quer chegar aí para o empreendedor, né? Comunicação, especialmente na relação de negócio, que é um negócio que você foca bastante. Mas a base de tudo vem do humano. Depois, como é que você faz negócio, como é que você interage numa equipe. Quais são os problemas que você encontra aí nas suas questões nas empresas quando você vai dar uma consultoria? Tá, só muda de endereço, tá? E eu brinco dizendo o seguinte, quando eu comecei a me aprofundar na comunicação, eu achava que os problemas e as conversas difíceis que eu tinha na minha casa eram uns, e os problemas de trabalho eram outros, né? Problemas de comunicação. Eu descobri que é o mesmo problema. A estrutura dos conflitos e das conversas difíceis, ela é exatamente a mesma. A dos seres humanos também. Mas isso é bom, porque você começa a entender como é que a banda toca, e quando começa a ficar mais fácil de um lado, fica mais fácil do outro. É claro que os cenários são diferentes, tá? Mas as necessidades humanas, as necessidades de conexão, de ser escutado, de ser compreendido, são as mesmas. Então, quando eu estou numa empresa, seja para um ambiente interno ou para o relacionamento com o cliente, conexão é a palavra-chave. Sim. Conexão, para ajudar conexão, curiosidade. Porque a curiosidade, eu tô aberto para o outro. O que vem do outro? A história do outro é diferente da minha. E se eu começo a entender a história dele, seja cliente, seja um colega de trabalho, seja uma pessoa da minha equipe,
eu começo a entender o que é importante para ele. E aí a conexão vai acontecendo, sabe? A gente ancorar a comunicação só na fala não se sustenta. É preciso Você fala, respeito e interesse pelo outro ser humano, como você falou. tem que ser genuíno, né? Aí, porque se você não cria essa base de confiança, né, como você diz, aí você não evolui para os interesses, né? É Você isso. falou das conversas difíceis, acho muito bacana isso das conversas difíceis. Elas vão existir, elas são necessárias e as conversas difíceis são muito importantes. Você falou que elas Sim, acontecem, né? Tem uma estrutura da conversa difícil, então tem um como tratar assuntos difíceis. É esse como que a gente precisa elaborar. É claro que a gente precisa dizer o que tem que ser dito e a gente tem que aprender a ouvir o que tem que ser ouvido. Mas como falar começa por aí, né? Esse trato com a conversa difícil. Ela vai ter que ser enfrentada, né? sim. E é o que a gente estava até conversando antes, que a gente falou de comunicação não violenta e tudo. É, eu tenho. Eu vou entender racionalmente que se eu cair, por exemplo, naquela armadilha que eu falei, né? Eu estou querendo mostrar que eu estou certa, você também está querendo mostrar que está certo, a gente não está se escutando. A gente está querendo provar as nossas certezas e as nossas verdades. Se eu já deduzi a intenção do que você está falando, temos um problema também. Eu vou no automático, eu deduzo que a intenção é ruim, eu não pergunto. Tá? Então, quando a gente vai aprendendo as ferramentas e as armadilhas que a gente cai, eu tenho ali o que não é bom fazer e o que funciona melhor para que não escale para um conflito. Mas se eu não mudar internamente, na hora do vamos ver que o bicho está pegando, eu não quero saber do outro, eu quero cuidar do que é importante para mim. Por isso que eu falo da curiosidade, da conexão, de estar lá, e tudo começa a ficar mais fácil. Por exemplo, a gente falando, né, de trabalho, empreendedorismo, clientes. Um cliente quer se sentir compreendido e escutado nas suas demandas. É muito mais fácil eu influenciá-lo a fazer negócio comigo se eu compreender o que é importante para ele. Você vê, a gente sempre volta para o humano. Se você tirou aquele elemento da conexão, que você chamou a atenção, que é essa conexão humana, fala assim, ó, tem um vai e volta aqui, ó. Ninguém está persuadindo ninguém, ninguém quer enganar ninguém. A gente tem uma questão, ou a gente tem um interesse comum, como é que a gente concilia tudo para fechar contrato, ou para fazer um acordo, ou para resolver um problema, um conflito. Se não tem esse interesse, a coisa não vai. Mas eu tenho que perceber que o outro está muito interessado, como eu, em resolver a questão, e ele não quer ganhar de mim, nem eu quero ganhar dele. Acho que começa aí, né? A comunicação, ela é isso, né? Se você sai numa negociação porque você era a parte fraca, você sai quebrado, ninguém ganhou, e mesmo quem ganhou, perdeu, né? Sem querer Dilmar aqui. Mesmo quem ganhou, perdeu, porque, olha, você usou de um poder por cima de uma pessoa mais frágil, Isso. e isso não é bom para a comunicação, né? Quando você exerce um domínio, né? Não é bom. E pelo seguinte, se a gente está numa negociação e você usa do seu poder, qualquer que ele seja, de cargo, econômico, qualquer que seja, e eu preciso negociar, por motivos meus, eu vou negociar numa condição que não é boa para mim, será que eu vou querer fazer negócio com você de novo? Ou eu vou procurar uma forma de não continuar essa relação, porque ela não foi boa para mim. Né? Não Pois me é. senti cuidada na relação, vamos dizer assim. A gente fala muito, né, no mundo empreendedor, né, que é o nosso caso, lembrando que a gente Isso. tem a Expo Empreendedor, a Patrícia Capelluto, que é especialista em comunicação, com esse foco em negociação, conflitos, empresas. Ela também é representada pelo Chaer, que está ouvindo a gente da Focus Palestrantes. Pois é, a gente vai ter sempre essa missão de fazer uma comunicação ser saudável, porque se a gente procura nos empreendedorismo negócios sustentáveis, sabendo que tem uma miríade de serviços similares ao nosso e tão eficientes, então, como é que vai se dar a sustentabilidade desse cliente para que ele tenha fidelidade? É em função de algum grau de confiança. Como é que eu consigo grau de confiança? Tendo conexão, não é? Conexão. A confiança ela é construída no dia a dia. É a base do trabalho em equipe, é a base das relações.
Porque se não há confiança, eu vou estar sempre ouvindo o que você vai me dizer com alguma, eu não sei qual é o seu interesse. Se há confiança, tudo flui melhor. E a confiança é construída nas interações do dia a dia. Sabe quando você tem um relacionamento profissional com um cliente ou com um fornecedor, que você tem aquela confiança de que você sabe que mesmo que aconteça um problema, a pessoa vai resolver? Tem problemas, tem aborrecimentos no dia a dia, mas você assim, você sabe que a pessoa vai resolver, que a pessoa vai cuidar daquilo, vai cuidar da sua relação com ela. Aí tudo flui melhor. E você falou uma palavra que dá muita margem, as pessoas confundem, você falou de persuasão. As pessoas confundem persuasão com manipulação. Isso. Mas a persuasão é uma ferramenta, como qualquer outra. Qual é a integridade com a que você está usando? Se eu pegar um martelo para pregar um prego na parede e pendurar um quadro, o martelo é útil. Se eu pego um martelo para bater na cabeça de alguém, o uso dele não é bom. Então, pede integridade, sem dúvida nenhuma. É isso aí, a gente precisa tomar um cuidado nesse exercício natural que a gente tem de convencimento do outro, de uma ideia, ou das vantagens que eu tenho do produto, ou para sugerir que eu sou um fornecedor melhor do que o meu concorrente, né? É uma coisa de persuasão e é honesta, porque eu estou querendo qualificar os meus produtos, o que eu entrego e tal. Agora, manipular, botar informação falsa, manchar, até falar mal do cliente é perigoso, né, do concorrente. Precisa saber como é que você fala bem de você sem destruir o outro, porque senão isso te arranha também, né? Isso. E aí, né, passando até para esse olhar, a comunicação é um instrumento de construção de confiança e um instrumento para você manifestar a sua autoridade. O que eu quero dizer? A gente está falando de negócios aqui. Como é que eu tenho uma comunicação que, num mundo onde tem muita informação, muito ruído, como é que eu tenho uma comunicação de impacto que retenha a atenção da outra pessoa e que eu possa vender o meu peixe com mais qualidade? A pessoa, peraí, deixa eu escutar essa pessoa. Isso também é uma habilidade. A habilidade da expressão, de ser conciso, de trazer a informação relevante. Também tem técnica para isso. Mas isso que você falou é complicado. Não, a palavra não é complicado aqui, mas é interessante. Porque o vendedor ele precisa chegar, ele precisa aparecer, precisa ter uma comunicação muito eficiente. Tem muita concorrência, a gente vive a economia da atenção. Então, para eu ter atenção, então eu tenho que ter técnica para eu não ser um chato, para eu não ser, não ter excesso, para eu me aproximar direito e chamar a atenção no meio de tanta gente que também está chamando a atenção. Se o cara não estudar bem essa comunicação, essa abordagem, ele não entra naquele cliente ou ele perde aquele cliente, né? Vamos pensar que, além da concorrência, esse cliente tem 10 mil prioridades na cabeça. Por que a sua prioridade vai virar a prioridade dele? E talvez você tenha uma única oportunidade. Como é que você retém essa atenção? As nossas abordagens do ser humano em geral tendem a ser assim: o que eu quero? Eu queria marcar uma reunião com você, eu quero te apresentar o meu produto, eu quero te apresentar a minha empresa, eu quero falar uma coisa que é importante para mim. Eu quero, mas por que o outro vai ouvir o que eu quero? Aí a gente tem. Aí eu tô falando de forma, tá? A gente falou aqui do estado de espírito, mas existem estruturas de abordagem que depois que você aprende, tudo muda na vida. Que você nunca mais aborda da mesma forma as coisas. Para a pessoa falar assim, opa, deixa eu escutar isso aí. A comunicação é para a gente fazer bons negócios também, né? A gente está falando assim muito da nossa comunicação individual, mas você no seu trabalho, eu também tenho esse contato, não como consultor, que eu não faço isso, né? Eu sou um comunicador, só falo em mídias, em eventos, não entro no trabalho de dia a dia de organizações, senão para ser dentro desse toque mais conceitual. Mas qualquer organização que a gente entra, legal, bacana, tudo, quando ela está lá com algumas distorções, algumas coisas que não funcionam, não engaja a equipe, não sei o quê, você vai olhar assim, fala com o CEO, qual é a grande questão aqui? A minha questão, ele sempre vai dizer, é uma das prioridades, é comunicação.
sei lá, cada pessoa vem com seu mundinho, tem a sua disputa particular, tem o seu espaço político na empresa, tem o seu medo, né, de perder o seu posto, daí fica uma disputa interna, e aí perde-se o objetivo daquela organização, no fim fica um ambiente tóxico, né, nada saudável, que além de prejudicar as pessoas, prejudica o negócio. Então, como é que a gente consegue, numa empresa, implantar um modelo de comunicação saudável, onde as pessoas saibam que estão ali, não trabalhando, estão trabalhando juntas, né? Não é Sim, uma competição interna, a competição é por resultado. sim. Não é uma competição pessoal, né? Não, não é. E assim, eu vou super simplificar aqui, né? Mas para a gente. O líder dá o tom. Os líderes Hum, dão o tom, tá? Os líderes precisam construir espaços seguros nas empresas, né? Que seja onde as pessoas possam. É o princípio da segurança psicológica. Tá? E o Google estudou isso num projeto chamado Projeto Aristóteles, onde como é que eu construo times de alta performance? Passaram anos estudando isso. Segurança psicológica e sensibilidade social, que são as pessoas precisam estar em espaços seguros, onde tenham confiança e respeito mútuo, onde elas possam ser quem elas são, onde elas possam falar de erros, de inseguranças, elas possam existir, vamos dizer, plenamente. E para boa. isso, onde é que a comunicação entra nisso? A comunicação, para que haja segurança, as conversas difíceis precisam acontecer. A Hum, escuta precisa acontecer. A gente precisa falar sobre problemas, a gente precisa falar sobre o que não está dando certo, a gente precisa reconhecer as pessoas. Parece que isso é chover no molhado, né? Mas assim, e aí você quer, não, será que não tem uma grande fórmula? Não, é fazer o básico bem feito. Escuta, comunicação, conversas difíceis, é, tolerância a erro. Tolerância a erro parece uma fase, mas tolerância é assim, tem o erro bom que te ensina alguma coisa, e tem erros que realmente são erros perigosos. Mas é isso, tá? E o líder dá o tom. Tem aquela coisa que diz assim: será que liderar pelo exemplo é a melhor forma? Eu digo, não, não é a melhor forma, é a única. Se esse líder estivesse comunicando, escutando, tendo as conversas difíceis, pelo exemplo, ele tá passando isso adiante, né? Tá construindo a cultura. Você falou um negócio que as pessoas fogem de conversas difíceis. E numa organização, fazer de conta que não está acontecendo, né? Você falou, tem que tratar dos problemas. Fazer de conta que não existe, não vai criar um clima. Ah, passou, aprendemos com isso. Você vai deixando ali, mas não, aquilo fica na gaveta, né? A qualquer momento aquilo aflora, porque as pessoas não conseguiram nem ter uma consciência, elaborar a sua participação num determinado problema, numa questão, e aí a empresa volta a incorrer nos mesmos erros. Então as conversas difíceis são importantes. Não falar, não tem essa que vai passar. Até os casamentos acabam porque as pessoas, deixa, eu não vou falar mais disso. Isso não sei o que lá, vou deixar aqui. Ele é assim, ela é assim mesmo. Dali a pouco você não consegue olhar na cara da pessoa. Você não tem mais, nem no casamento você tem a conexão, porque você deixou de tratar das questões que são importantes que estão ali. Elas não deixam de estar ali porque elas não são tratadas. Então, não comunicar é uma péssima comunicação, né? Não comunicar também está passando uma mensagem. É, E não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Só que elas então. estão lá debaixo da superfície. E o não dito pode ser perigosíssimo. Sabe, assim, saindo um pouquinho de empresa, ou talvez tenha empresa nisso, você também é mediadora judicial de conflitos, né? Quando Sim, a gente fala, o mediador é um papel bonito, acho é uma arte que nós precisamos aprender, mais pessoas então. Mas tem casos ali enfim, na justiça é isso, como é que alguém vai e costura, né, o que é de interesse comum para liberar aquelas pessoas, para que elas toquem a vida, aquelas partes que estão antagônicas. Como é que é essa experiência de mediadora judicial? ó, uma experiência muito rica, porque quando você faz mediação, a não ser que você, no meio do processo, você começa a escolher que tipo de mediação você quer fazer, você faz mediação civil, empresarial, de família.
gente das mais diversas classes sociais, com problemas diferentes, as dores são as mesmas. E tem uma coisa, a dor da relação, de não ser compreendido, de não ser... E tem uma coisa interessante na mediação, que o primeiro objetivo da mediação não é fazer o acordo, é restabelecer a comunicação. Quando se restabelece a comunicação, naturalmente é mais fácil o acordo acontecer. Até porque não é o mediador que faz o acordo, ele cria o ambiente para que as pessoas façam, né? Restabelecer a comunicação, vocês estão conseguindo conversar agora, né? Vocês conseguem enxergar aquilo que tem de comum? É isso. Aí vocês... Poxa vida, Mas enfim, o mundo está precisando de mediadores, porque essa fase, né, dos conflitos, das polaridades extremadas, né? Os negócios precisam de mediadores, porque a gente está com um mundo muito transparente, todo mundo está visível, e então precisa aprender a tratar de assuntos delicados, complexos. A relação com os clientes, acabou a mentira, você não consegue ocultar mais nada, então tudo é muito verdade, não tem como ficar oculta qualquer situação, então... E isso, ao mesmo tempo que é difícil, mas isso está criando uma base sólida para a ética, para a moral, né, para os combinados. E isso fortalece organizações, fortalece famílias, relacionamentos, porque, olha, não dá para esconder mais nada de ninguém, não dá para você ficar fora. Então nós estamos precisando de mediadores, pessoas que auxiliem a gente a ter bons tratos, né, com essa ética, essa etiqueta da comunicação, né? Sim, é verdade. E, nossa, eu perdi o que eu ia falar. Mas, enfim, depois eu lembro. Não, mas é que a gente está falando, é um assunto tão aberto, a gente olha para todo lado. É muito amplo. Eu estou falando com você, a sua caixa postal, tem alguém com uma questão. Eu me lembrei. A gente acha que por não saber como falar determinadas coisas, como é que eu falo isso? Como é que eu abordo esse assunto? Se eu não sei como abordar o assunto, então não tem como falar. Só que isso pode ser aprendido. A gente não precisa desistir de falar por a gente não saber como falar. A gente pode aprender. Antes de desistir. E agora também, aquele conselho que vale para todo mundo, comunicação com essas práticas, com essas dicas, com esse pouco que a gente teve nessa conversa, é algo que tem que ser exercitado quando a criança começa a falar, desde casa, não vem com fantasias exageradas, já trabalha em função da realidade das coisas, saiba ouvir a criança, saiba falar com a criança, saiba colocar a verdade, cuidado com os excessos de fantasia, né, ficar cobrindo a realidade, né, o que não pode, o que é erro, o que não deve, e o que não vou dar, e por que não vou dar. Você sabe que quando a gente fala de comunicação não violenta, e comunicação não violenta com crianças é para grau avançadíssimo, tá? Porque eles são um mundinho à parte, né? Como é que você constrói aquilo ali? Não é fácil, não é fácil. Muito bem. Bom, olha, a gente vai estar juntos, são 2 dias, a Expo Empreendedor, um super evento lá no Expo Center Norte. Muitos palestrantes, muitas salas e muitos empreendedores, né? Empreendedor que é empreendedor, ele está num lugar desse porque a troca de ideias, de conexões, de afinidades, de aderências com outros empreendedores é o que promove conhecimento e ajuda muitas pessoas. Além do time, um super time, não 2 dias com tanta gente de várias áreas, com várias especialidades falando, né? Você vai estar com uma palestra Conexão e Influência. Essa palavra hoje, influência, é tudo. Nós estamos passando aí, entregando a bola para influenciadores que estão influenciando coisas que a gente não faz a mínima ideia, mas todos somos influenciadores. E a comunicação no relacionamento com o cliente. Então esse vai ser o seu foco nesse encontro para ajudar esses empreendedores a respeitar esse tema. E a base de qualquer empreendedor vai ser essa, né? Se não começar por aí, ele não comunica o que ele tem de solução para o mundo, né?
É isso, é isso. E vai ser um espaço onde, além de ter palestrantes falando sobre temas super relevantes para o universo do empreendedorismo, é um espaço de networking, né? Para que as pessoas... Porque eu acredito também na comunicação como construção de rede de apoio. Eu tenho um problema que você Sim, também tem, a gente pode falar sobre ele, se apoiar nisso. isso. Pois é isso aí. A gente é uma civilização graças à comunicação. A gente criou guerras por causa da comunicação ruim, por causa de interesses mal resolvidos, porque sempre é uma coisinha de nada que se transforma numa guerra da Ucrânia com a Rússia. É Tem uma uma, coisinha que vai se acumulando e depois explode em algum grande conflito, né? tem uma frase, eu não vou saber de quem é, te dizer de quem é, mas tem uma frase que diz o seguinte: a guerra é quando a comunicação acabou. Não tem mais diálogo, começa a guerra. É. Pois é. Difícil. Agora, deixa eu te falar, as Vai. pessoas hoje é muito fácil, te acham aí na rede social, Sim, claro, procura pelo nome mesmo, Patrícia Capeluto, você deve estar em todo lugar aí. sim, Em- Empresas também que querem ter, né, um apoio, uma palestra, uma consultoria através da Focus Palestrantes, o Chael, ou isso. você diretamente aí tem aí um encaminhamento, uma curadoria, até por causa de direcionar, né? Porque cada lugar você pega aí onde é que estão as questões para você, né, Sim, saber como é que você entra com a sua. é o entendimento do cenário da empresa, daquelas pessoas que participarão do treinamento ou da palestra, né? Como é que a gente pode apoiá-los a facilitar a vida, relações? É, É isso e, é, mesmo. e é legal que os encontros, né, de comunicação nas empresas produzem um efeito tão fantástico em todas as áreas da empresa, porque não tem como fazer comunicação, ela não chega botando ordem, botando o dedo na cara dos outros, a gente começa falando das relações, né? É muito legal quando você chega numa empresa para isso, né? As pessoas despertam, elas começam a ter esse ambiente seguro que você falou, porque quando quem convida uma especialista como você para uma empresa, ela já está criando um ambiente seguro. Olha, falem, nós temos questões aqui ligadas à comunicação, as pessoas já vêm. Puxa vida, depois o resultado, né, nas áreas é impressionante quando Muda as muita pessoas se coisa. comunicam, né? Muda muita coisa. E é um trabalho de prática diária. Tá? É preciso praticar. Não, É, não pode ser só um entendimento na mente, sabe? A gente precisa é. praticar, olhar intencionalmente para as nossas relações do dia a dia e experimentar fazer de uma forma nova. A gente não falou aqui, não vamos falar mais porque não dá tempo, mas olha, se Tá, comunicar é quando você fala verbalmente, gestualmente, no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, no Twitter, em todo lugar onde você põe uma palavrinha, esteja você presencial ou não, você está falando já de você, da sua identidade, do seu isso. valor, da sua reputação. Então não esqueça disso, isso é mais importante de tudo, né? É isso mesmo. A gente está, de novo, se comunicando o tempo inteiro, em todo lugar. As pessoas estão criando percepções sobre nós. O que estamos comunicando? Aí, ó, o que você está comunicando, hein? Você acha que as pessoas estão vendo você como você é, como você pensa que é, ou você está pensando que é uma coisa e está projetando outra? Vê lá, hein? É isso. Você está falando uma coisa e fazendo outra, as pessoas estão vendo. Oh, não É tem isso. jeito. A fala tá de um jeito, o gesto tá de outro. E a ação está de outro? A ação aí é o seguinte, aí você não vai comunicar. Aí vai ter aquilo que a gente chama de dissonância, né? Ó, É isso. você está querendo dizer o quê? É isso. Mas é isso. Olha, vamos voltar mais vezes a falar de comunicação, com dicas, com Vamos. ideias aqui. E dia 26, 27, não esquece Expo Empreendedor, entra lá. É um evento muito acessível, isso que eu achei legal. O empreendedor tem que estar lá, tem que estar lá fazendo a sua presença ali. E você vai encontrar lá, então, pessoalmente, a Patrícia Capeluto numa grande sala lá falando dessa experiência. Conexão, influência, comunicação no relacionamento com o cliente. Obrigado aí pelo seu papo aqui nessa manhã, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui falando com você. Estaremos juntos na Expo Empreendedor. E eu espero que tenha sido útil para quem está nos escutando. Começar a ter uma curiosidade maior sobre comunicação, que a vida pode ficar mais fácil. Pois é, conexão, influência, eu vou falar lá
Futurabilidade, que é o meu tema, o futuro que inspira, e eu vou trazer aqui uma série de palestrantes que vão estar lá na Expo também para conversar com a gente, mas lá no dia, eu vou ficar lá os 2 dias, né? Aí para a gente trocar ideias mesmo ali, tanto na palestra e fora, a gente vai estar por ali, vai ser muito bom. Obrigado aí e a gente se encontra lá. Obrigada, Irineu. Um abraço, pessoal. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.